Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Olha, a chave da virada de Marcelo Neck e Bruno Raso. Saúde emocional. Aqui mostra um destrave e alguém sorrindo. Se alguém está sorrindo, imagino que antes não estava. Daí, quando arrasta para o lado, passa a sorrir. Eu espero e desejo isso para você. Eu venho trazer mais uma emoção só para a gente poder pensar junto, né? O que Deus quer falar hoje. E hoje é surpresa. Deus já tinha falado um pouco sobre essa surpresa na mensagem que eu fiz da letra L, short de fé, que é uma grande porta travada ou fechada, na qual você não tem acesso ao lado de dentro, mas o lado de dentro tem acesso a você. E as coisas ali são conversadas e são decididas. Em algum momento essa porta se destrava e você é chamado para entrar. E aí você só é informado. Você não faz parte da comunicação, você não faz parte da decisão, você não tem poder nenhum. Você recebe essa surpresa, é uma surpresa, né? Você só é informado, tudo nas suas costas. Isso é bom ou ruim? Eu não sei. Surpresa, é bom ou ruim? É surpresa, é uma coisa que você não é avisado. Por isso que quando eu vi isso aqui, eu pensei, uau, aquela mensagem. Mas alguma coisa liberta. Seja bom ou ruim, uma coisa é liberada, um alívio, sabe? Pode ser um fim de um relacionamento? Pode. Pode ser o fim de um problema? Pode. Mas de toda forma, a causa é como se uma coisa suspensa finalmente não é mais suspensa, não é suspense, não é eu acho, é certeza agora. E aí, surpresa. Pode ser susto também. Ai, que susto, né? A gente gosta de surpresa, né? E aí eu pensei, surpresa me lembra muito profecia, o profético, sabe? Um sonho que você já teve, eu já tive vários, e que você fala assim, nossa, que sonho é esse, que coisa estranha, e de repente ele acontece, seja bom ou ruim. Tive sonho já que era neutro, não era bom nem ruim, mas aconteceu. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu pensar que aquilo que eu estou sonhando é uma antena com alguma coisa que vai acontecer no futuro é muito estranho. Então é uma surpresa de ver as coisas se acontecerem, se manifestando, se materializando conforme você sonhou. Às vezes ruim, porque você acha que você pode interferir na surpresa. E lembrando da porta de lá, você não pode interferir. As coisas acontecem lá e não aqui. Quando eu tive o sonho neutro e eu vi em cores o que eu tinha sonhado, e foi muito rápido porque eu tinha acabado de sonhar e aconteceu em poucas horas, eu não pensei que eu poderia interferir, porque o sonho era neutro, então não tinha interferência, né? Por exemplo, se eu sonhou que um amigo seu ia aparecer na sua casa de camiseta amarela e bermuda, sei lá, verde azeitona. E aí você acorda, escova os dentes, vai tomar café
E aí esse amigo aparece com a exata mesma cor de camiseta, mesma cor de bermuda. E é muito estranho. E você não pensa, se eu tivesse feito alguma coisa para interferir para aquele não. Mas se você sonha que alguma coisa ruim vai acontecer, aquela coisa ruim acontece, você se culpa, você pensa, caramba. E essa é a surpresa, entendeu? Ambas são, só que uma das coisas que, obrigada, Deus está me falando agora, você não pode interferir na surpresa, não. Porque nem tudo, muita coisa Deus não deixa a gente saber pra gente não interferir. Ele não quer que interfira, então ele esconde. E muitas coisas acontecem de modo estranho também. É como se Deus estivesse escondendo alguma coisa. E só que quando eu sonhei que aconteceu, que ia acontecer algo, e nem sempre você sonha exatamente com a surpresa, né? Senão ela não é surpresa. Por exemplo, quando eu sonhei que eu estava na estrada indo encontrar meu pai, e eu não sonhei a parte da surpresa, que era que senão não seria surpresa, né? Que meu pai iria morrer. E eu pensei, por que eu não interferi? Eu não podia, porque Deus já tinha decidido. E eu não podia, não deveria ter me culpado. Só que a mesma culpa eu não pensei. Por que eu não interferi para a pessoa, sei lá, não cortar o cabelo e pintar e aparecer aqui na minha casa? Porque cortar e pintar o cabelo não é a mesma coisa que uma morte. Mas depende. Para Deus, às vezes é. Porque é uma escolha arbitrária, uma coisa que não depende de você e que para ele coloca no mundo e tira, entendeu? A gente sente muita culpa, sabe, o tempo inteiro, o que é muito errado. A gente sente culpa de estar colocando uma criança no mundo e as pessoas culpam a gente também. E a gente sente culpa também de alguém partir e não existe culpa em nada. Nada do nascimento e morte, porque tudo isso é escolha de Deus. Às vezes os meios também são uma surpresa, né? E a gente tem que compreender tudo. E a gente se culpa também. Por que assim? Por que não foi da outra maneira? Ou em outra época? E tudo é uma surpresa. É Ele que escolhe, a gente não tem que se culpar, a gente não tem que entender as coisas. Elas são arbitrárias, muitas coisas são arbitrárias, a gente não tem esse livre-arbítrio. Não do jeito que a gente pensa. Se pudesse escolher, né? Aliás, se a gente entendesse que a gente não precisa entender as coisas, mas que a gente deve só amar as pessoas e se amar, se a gente soubesse mesmo fazer isso, o mundo seria muito melhor. Aliás, acho que a gente ia voltar pro Éden, né? Porque a Eva, ela come a maçã, aí ela se esconde, ela se cobre. Ela com Adão, né? Eles comem a maçã não, né? Eles comem o fruto do bem e do mal. E aí eles se escondem de vergonha, se cobrem, e aí vem Deus. Ele já sabe de tudo. Então assim, não importa que as coisas sejam escondidas, ele já sabe, ele não estava, mas o olho dele estava.
né? O que às vezes é uma grande surpresa para nós, que às vezes eu fico pensando, será que o ser humano, ele sabe que Deus está olhando tudo? Então por que ele finge que Deus não está olhando tudo? Porque a gente se importa mais com o que as pessoas pensam do que o próprio Deus pensa. Porque se a gente se importasse com o que Deus pensa, muita coisa a gente não faria, não teria feito. E aí quando ele vem, eles cobertos, e Deus vai embora, Deus fala para eles, né, que eles a partir de agora vão morrer e que eles estão malditos, a terra está maldita, eles vão ter que, Adão vai ter que trabalhar muito contra a terra, né, porque a terra agora vai ser difícil, que antes era uma terra fácil, que dava frutos com muita facilidade, inclusive Eva também dava frutos, assim como as árvores, com muita facilidade, e agora ela não vai dar. Nem ela, nem a natureza vai dar os frutos com tanta facilidade assim, não. Só que eles continuam a comer esse fruto, do bem e do mal. E nunca pararam. Acho que eu desviei um pouco do assunto. Vamos voltar para a surpresa. Surpresa. Às vezes a surpresa é esse olho, né? Que tá olhando. Às vezes a surpresa também é o olho que a gente mesmo descobre alguma coisa dentro de nós que já estava ali e a gente não desconfiava, seja bom ou ruim. Eu espero que seja bom, né? Eu acho que a gente descobre, mesmo com o passar do tempo, muita coisa boa dentro de nós. Às vezes as pessoas também têm grandes surpresas com a gente e espero que sejam boas surpresas, né? A gente pode surpreender as pessoas, né? De forma positiva. Eu acredito nisso. A gente pode se surpreender de forma positiva. Eu creio que Deus, ele está sempre repetindo as lições que a gente não aprendeu ainda, para que a gente possa refazer e refazer melhor, né? Surpresas. Eu me lembro. Nossa, eu sempre me lembro do meu pai chegando eu no aeroporto. Minha mãe me levou para receber meu pai. Eu não lembro se ele tinha ido para São Paulo, para Brasília, enfim. E ele estava voltando. E aí ele veio com um pacote enorme. E eu acho que foi uma das primeiras bonecas que eu ganhei. Era uma boneca que ela falava e ela recitava aquele versinho, batatinha, quando nasce espalha a rama pelo chão, menininha quando deita põe a mão no coração. Nossa, eu sempre me lembro dessa cena aí. Eu era bem pequenininha, eu não sei, eu acho que eu tinha uns 2 anos. Quando ele trouxe essa boneca para mim, não sei como que eu consigo lembrar de tão feliz acho que eu fiquei. Aqui eu tô falando de surpresa. Eu não tô falando de coisas que a gente me vê à mente, né? Coisas que a gente, sei lá, desconfia e de alguma forma corrobora com isso, né? Eu não estou falando por exemplo, a surpresa ruim no qual você tem um certo pecado passivo, né? Que você aceita alguma coisa. Mas realmente de uma surpresa.
Eu acho que a gente tem certa necessidade de surpresa, né? Porque a surpresa, ela parece um vento novo que aparece no ar, sabe? Uma coisa nova, sei lá, uma vida nova dentro da vida velha, né? Como as pessoas que se amam, elas se presenteiam, elas vão para lugares diferentes, fazem viagens para lugares para onde nunca foram. Dizem eu te amo de diversas maneiras diferentes, sempre querendo dizer a mesma coisa, mas surpresa. Mas assim, também tem um lado da não surpresa, que eu achei muito bonitinho hoje, minha filha fazendo chantagem comigo, ela dizendo: ah, mamãe, se você não brincar comigo assim, se você não fizer isso, eu não vou te amar mais. Não vou te amar nunca mais. E aí eu falei pra ela: não, mas eu não ligo, eu sei que você me ama de qualquer jeito. Então, tem um lado também, tá? O lado da não surpresa, que é quem ama conhece, né? Da incondicionalidade do amor, que é um descanso, né? Sobre qualquer condição. Ah, até estava esquecendo. Tem um lado da surpresa que é um lado que você tem o controle, porque você faz a surpresa, que é muito gostoso também, né? A gente também tem uma necessidade de comunicar ao outro como a gente se sente em relação ao outro, né? O quanto a gente gosta, o que quanto a pessoa é especial pra gente, enfim, esse lado que você tem o controle sobre a surpresa é muito legal também, né? E as pessoas deveriam se lembrar mais, né? De fazerem surpresas, de demonstrarem, né? É claro que tem as surpresas ruins, né? Como, sei lá, contar com alguma coisa e não ter a mínima noção do que realmente está acontecendo e de repente se dar de cara com uma notícia ruim, uma sentença, descobrir que está sendo traído, sem ter noção previamente, sem ter dado causa nenhuma a nada, ser acusado injustamente de alguma coisa, ou mesmo que justamente. Eu também não sei se é exatamente uma surpresa, eu acho que é quando você faz algo errado e faz e faz e faz, não importa o que seja, seja criminoso ou não. Quando você faz, você se habitua a fazer, você acha que o resultado não vem. E é aquela surpresa que não deveria ser surpresa, mas é surpresa. Sabe? Quer ver, por exemplo, como eu falei dos sinais, né? A pessoa sempre mente um pouquinho para você. Sempre chega atrasado, dá uns sumiços. E aí você, totalmente confiante, do nada descobre que está sendo traído. Não é do nada, né? Tem os sinais. Você, sei lá, tá passando mal, tá sentindo dor e vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando, de repente recebe um diagnóstico. Então, não deveria ser surpresa, mas é.
a pessoa magoa a outra, magoa, uma hora a pessoa rompe aquilo de uma vez e não quer mais. Não é, né? Não deveria ser surpresa, mas e seja o que for que a gente faça, por exemplo, a pessoa que dirige de qualquer jeito, né? Como o piloto Antoine, o escritor do Pequeno Príncipe. Uma hora pode dar um acidente grave e a pessoa pensa, não, nunca vai dar nada, porque nunca deu, né? É a mesma coisa que, sei lá, qualquer coisa como um ladrão de pequeno porte, né? Que sempre faz algo errado, né? Qualquer que seja a coisa, uma mentira. Começa com uma mentira pequena, a pessoa se torna viciada em mentir. Viciado em trair. Começa a tirar numa lasquinha da unha, nunca mais consegue parar de roer unha. Começa engordando 1 quilo, aí já engorda sei lá quantos, não cuida da saúde, colesterol e várias coisas. Então, eu acho que muitas coisas também a gente vai, o que Augusto Cury fala, da psicoadaptação. Isso em tudo. Desde o menorzinho, como contar uma mentirinha, algo menos grave ainda que mentira, porque eu acho que mentira é grave, né? Roer unha, né? Uma lasquinha, você vê assim, ó. Nossa, sabe aquela pelezinha aqui? Começa a saltar, uma coisa assim, bem pequena, né? Com uma pessoa que lava a mão até sangrar, porque acha que tá sempre suja, né? Começa com uma coisinha pequena, até aquela pessoa que vira, né? Assassino, né? As pessoas em guerras, elas começam com coisas pequenas, né? Começam gritando com aqueles que são reféns ali. E de um grito pequeno até se tornar assassino em série de vários, tem um tempo. Então, elas são graduadas ali. Então, as coisas, né? E as coisas boas também. Então, tem pro outro lado, né? A gente começar a treinar, a surpreender o mundo, surpreender a família, surpreender as pessoas com coisas boas. Inclusive perdoar, né? Pode ser uma grande surpresa. A pessoa que te machucou, que te magoou, que te prejudicou, tá esperando que você, vai processar, vai falar mal, vai fazer... nada. Você vai fazer bem. Isso sim, sabe? Isso sim que é ser de Deus, né? E eu acho que aquela mulher, para ser apedrejada, ela esperasse que Jesus fosse pegar a pedra maior para ser o primeiro para atacar na cara dela. E não foi. Então, eu acho que Deus sempre tem uma grande surpresa para nós. Às vezes, Ele exige que a gente faça surpresa, seja como resposta ou como iniciativa, né? E a gente pode ser uma grande surpresa para a gente mesmo. Nossa, não achei que eu ainda fosse tão feliz nessa vida. Nossa, não achei que, sabe, que agora fosse dar certo, ou que eu fosse conseguir perdoar, que eu fosse conseguir amar, que eu fosse conseguir ter paz, ou me curar, ou enfim, às vezes para algumas pessoas é trabalhar menos, é descansar, ou sabe, acreditar, voltar a acreditar. Então a palavra hoje, o sentimento hoje é surpresa.
E ainda vou ficar com aquela memória da infância, eu no aeroporto esperando meu pai, vindo com a boneca, eu aos 2 anos de idade, Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menininha quando deita, põe a mão no coração. Tchau, boa noite.